Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel do canal Engenharia BIM e hoje eu estou trazendo um vídeo aí bem bacana para vocês. Muitas pessoas veio me pedindo que eu ensinasse como é que faz contravento vertical em estrutura metálica. E hoje eu vou fazer um negócio bem bacana, eu vou fazer a placa de base da minha coluna, colocar o contravento vertical ali na base e mostrar como é que eu faço todos os arremates sem ter que explodir a macro ou fazer manualmente, tá bom? Então vamos lá? Primeiro de tudo, eu vou informar para vocês que eu estou trabalhando com o perfil W de 150 por 22 na minha coluna e os contraventos verticais, todas as cantoneiras são L de 76 por 6.4. Primeiro de tudo, para eu começar a fazer essa ligação aqui de contravento vertical, eu preciso fazer a base da coluna, porque quando eu for colocar aqui a minha chapa de contravento vertical, é interessante que eu já tenha a placa de base para fazer os ajustes necessários para que a ligação fique correta, tá bom? Então vamos começar. A placa de base que eu vou criar, que eu vou mostrar aqui para vocês, é essa placa de base que vocês estão vendo aí na tela de vocês, que é uma placa de base de 350 por 350 milímetros, ela tem 19 milímetros de espessura e os seus chumbadores estão locados de distância de 250 milímetros em X e 250 milímetros em Y, ok? Então vamos para a tela do tecla. Aqui na tela do tecla, então, vamos começar então com a placa de base. Eu vou clicar aqui em aplicações e componentes, vou usar aqui o componente de chapa de base, que é a ligação de número 1042. Se por acaso o seu tecla estiver aparecendo dessa forma aqui, ó, deixa eu minimizar todo o meu tecla aqui. Deixa eu vir aqui, esconder tudo. Se o seu estiver dessa forma, você somente vai vir aqui, ó, procurar a parte de estruturas metálicas, clicar na setinha e procurar o que você quer aqui. De repente você olha aqui e fala, mas aonde que estão as colunas? Normalmente tem as nomenclaturas aqui, ó, de cada tipo de ligação. E as colunas, para você que não sabe, está aqui na opção detalhes, ok? Então eu venho aqui na opção detalhes e procuro a ligação de número 1042. Não está aqui, então vamos procurar aqui em mais componentes. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é ela aqui que passou aqui. 1004, 1042, está aqui, ó. Mais componentes. Ou você pode vir por aqui, ó, 1042 e já pegar diretamente o tipo de macro que você quer usar. Clico duas vezes nela. Vamos ver como que é prático criar placa de base de coluna com o tecla. Na primeira imagem, você pode deixar aqui sem mexer em nada, tá? Pode deixar 0 aqui mesmo, porque eu quero que a coluna encoste na placa de base. Só vou vir aqui em peça, colocar a espessura da minha placa, que é 19, e eu sei que é um quadrado de 350 por 350 milímetros. Podemos já colocar aqui também o material, que é A36, e vir direto aqui, ó, para parafusos, que é para criar aonde serão os furos do meu chumbador. Eu vou vir aqui em parafuso, por mais que está o nome de parafuso, eu vou deixar só o furo na placa de base, tá? Então, eu vou colocar 19.05, que seria para o chumbador de 3/4, colocar uma tolerância de 8.95, que eu quero o furo da placa de base com 27 milímetros, para facilitar na montagem, e vou agora para a distribuição destes furos. Eu sei que eu vou ter dois em Y, né? Em Y, no sentido vertical, a 250 mm de distância cada um. E vou ter dois em X com 250 mm de distância também cada um. Clico em modificar, OK. Clico na coluna. Venho até aqui na parte inferior dela, onde vai estar escrito aqui, ó, ponto extremo. Tá vendo? Ó? Essa linha imaginária ali da coluna que está aparecendo, ó, eu sigo ela até eu chegar lá na parte inferior. Como a coluna e o contravento vertical estão no mesmo ponto extremo, que é lá no final da coluna, que é o PT, o ponto de trabalho do contravento com a coluna, eu clico aqui, com o botão esquerdo, pronto, já está aí a nossa placa de base. Esses símbolos que vocês estão vendo, esses três aqui de cor cian, é um símbolo que está mostrando que a minha placa de base está soldada à coluna. Você pode ver isso selecionando a tecla Alt do seu computador e com o botão esquerdo clicando na coluna. Ó, tá vendo? A chapa já está ligada à coluna. Você visualiza também aqui do lado direito aqui embaixo, ó, dois objetos selecionados, tá vendo?
aqui no canto inferior direito da minha tela. Então, quer dizer que eu tenho dois objetos agora fazendo parte deste conjunto, que seria a coluna e a placa de base. Agora vamos para o que todo mundo está me pedindo aí faz tempo aí no meu canal aí do YouTube, pedindo para ensinar a usar a macro de contravento vertical. Mesma coisa, eu vou fechar aqui, recolher aqui as abinhas, estrutura metálica. Eu vou procurar aqui então a parte de contravento vertical, conexões de contraventos. Eu vou usar a macro número 11, tá aqui, ó. Ou vou buscar por aqui número 11, beleza? Clico aqui duas vezes nessa macro. O que é bem importante nesta primeira tela, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Essa daqui é uma informação muito importante, que é antes da nossa cantoneira encostar ou bater, ou seja, criar uma colisão com a mesa, né, com a aba da nossa coluna. Então, antes desse contravento encostar nessa mesa, eu vou deixar uma distância de 20 milímetros, ok? Por que 20 milímetros? Como essa cantoneira aqui é um L de 76 por 6.4, eu vou usar uma chapa de 8 milímetros para fazer a ligação de contravento vertical. Essa chapa vai receber um cordão de solda para ela ser soldada aqui na minha coluna de 6 milímetros aproximadamente. Se esse cordão vai ter uma altura de 6, o que quer dizer isso daí? Que eu preciso ter uma distância da minha cantoneira para a coluna para não interferir com a solda. Mas nem só por isso. É interessante na metálica você usar no mínimo 15 ou 20 milímetros de distância de um componente antes de encostar no outro. Ou seja, da cantoneira antes de encostar na coluna eu vou usar 20 milímetros de distância como padrão. Ok? Então, esses 20 milímetros aqui é bem importante. E depois nós vamos voltar aqui, tá? Por enquanto, só coloca esses 20 milímetros aqui e vamos para essa segunda orelhinha aqui que está escrito aqui, cutelo. Nesta orelhinha aqui, talvez esteja outro nome aí no de vocês, eu não sei se o seu está em inglês, tá? No meu caso, o meu está português. Então, nesta orelhinha aqui, eu vou aqui na parte de E de espessura e colocar que eu quero uma chapa de 8 milímetros. E que eu quero essa chapa também com material de A36. O que eu faço mais aqui? Por enquanto, nada. Nós vamos voltar aqui para fazer alguns ajustes, mas depois que eu colocar a ligação lá na coluna. Agora nós vamos vir aqui para parafusar braçadeira 1. Por que eu tenho 1, 2 e 3? Porque nós vamos ter casos de contravento vertical, que é esse caso que acontece aqui em cima, que eu pego essa cantoneira, essa diagonal vindo de baixo, essa diagonal vindo de cima e essa outra aqui na horizontal. Então, por isso que o Tecla já tem essa opção aqui de 3 parafusos em braçadeiras. Neste caso aqui, eu vou configurar o parafuso na braçadeira 1. Eu vou trabalhar aqui com parafuso de 3/4, 1,95 de tolerância, que eu vou querer furo de 21 milímetros, tanto na cantoneira quanto na chapa de contravento. Não vou mexer em mais nada aqui e vou vir para essa parte aqui que me importa. Quando ele colocar aqui a chapa de contravento, eu quero que do meu último parafuso, que eu vou ter aqui, ó, 1, 2 e 3. Do último, que é esse terceiro aqui em cima, para o final da minha chapa, eu vou querer 35 milímetros, porque para parafuso de 3/4 eu trabalho com gabarito de 35 milímetros, que é do centro do parafuso até a extremidade da chapa. No mínimo, tem que se trabalhar 1,5 vezes o diâmetro do parafuso até a extremidade da chapa ou até a extremidade da cantoneira. Ok, pessoal? Vou trabalhar com 3 parafusos, não com 2, então vou colocar 3 parafusos aqui e eu quero a distância deles 70 entre furos. Vou também dizer que para o final da minha cantoneira eu quero que a ligação corte ela a 35 milímetros e este daqui é bem importante para sair correta a sua ligação, que das costas da minha cantoneira para o eixo do parafuso, ou seja, das costas da aba da minha cantoneira, lembrando que na metálica as costas da aba da cantoneira é uma referência. Então, se das costas da cantoneira eu quero o parafuso a 45 milímetros daqui para cá, então eu vou colocar essa medida aqui.
Por isso que tem essa setinha aqui deslocada, tá vendo? Ó? De uma referência até certo ponto, 45 milímetros é o que eu quero. Clico em modificar, OK. Clico na coluna, botão esquerdo, clico na cantoneira, botão esquerdo, e com o rollover do mouse, que é aquela rodinha que você dá zoom, né? Com ela, se aproxima ou se distancia de objetos no tecla, você clica com ela para criar a ligação. Está aí a nossa ligação com os 3 parafusos. Eu já observei aqui que nessa ligação o tecla ele fez uma conta diferente da que eu queria aqui na abraçadeira. Eu pedi 45, porém aqui em cima está padrão, tá vendo? Só que você tem que colocar do topo, modificar, OK. Agora sim, ele considerou que do topo, que é as costas da cantoneira para cá, tem 45 milímetros. Então eu clico em OK. Beleza, a ligação ficou bonita, mas falta alguns ajustes, que eu vou fazer agora. Lembra que eu falei que nós íamos voltar lá no início da ligação do contravento vertical? E vou explicar por quê. Para não ter grande perca de chapa, eu gosto de passar somente 10 milímetros aqui para terminar a ligação e 10 milímetros também da cantoneira para cá. Aonde que eu configuro isso? Eu coloco 10 aqui e 10 aqui. Seleciono o ícone dessa macro, clique em modificar. Olha lá, ele já diminuiu, ó, deixou 10 aqui e 10 aqui. Beleza? Aqui nessa tela nós só vamos fazer isso. Lembrando que esses 20 que nós colocamos aqui, ó, é daqui. Ó. Se eu colocar 50, só para vocês notarem, seleciono aqui a macro da cantoneira, cliquei em modificar, olha lá, a cantoneira se distanciou mais ainda da coluna, mas eu quero somente 20. 20, modificar, OK. Beleza? Para continuar essa ligação agora, tem muita gente que pega e explode essa ligação porque ele quer puxar esse ponto de extremidade da chapa para cá para a ligação ficar correta. Você não precisa explodir a macro para você fazer isso, pois isso tem onde você ajustar para essa chapa vir em diagonal e para aqui no final dessa placa de base. Em vez de você vir aqui pegar esse ponto da extremidade da chapa e puxar para lá, e você só vai conseguir isso explodindo aqui a macro, vindo aqui e explodir. E não tem por que você querer explodir a macro, porque se você vai usar ela em outros lugares, não é interessante você explodir a macro. Tem que deixar ela original do jeito que você configurou para usar em outros lugares e não ficar perdendo tempo configurando tudo novamente. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em editar, com a reguinha de medir, vai pegar aqui essa extremidade e vai ver quanto que tem até encostar ali na coluna. Olha lá, eu tenho 99 milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes na macro, vou vir aqui nesta parte, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vou digitar aqueles 90, opa, na verdade era 99 milímetros, modificar, pronto aí, ó. Já ficou bacana aí, ó, tá vendo, ó, o contravento vertical? Aí como a ligação tá bonita. Só vamos arrumar ali, ó, o 20 por 20, que é o chanfro que nós devemos usar para canto de chapa, por onde vai passar cordão de solda aqui na coluna. Eu vou deixar 20 por 20. Seleciono a macro, clique em modificar, 20 por 20 eu coloquei aqui, prontinho. Eu já estou com a minha base da coluna pronta e com o contravento vertical. Bacana, né? Uma coisa bem importante quando você estiver fazendo aí, na hora que você lançar os perfis, nesse caso, ó, eu tenho um perfil de costa para o outro. Se eu estou usando uma chapa de 8 milímetros, que é a chapa que eu usei aqui, ó, eu vou contar aqui para vocês verem. Lembrando que este valor de 8 milímetros, na macro eu coloquei por aqui, ó. Esse valor de 8 milímetros na macro eu coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó? Espessura aqui em cutelo. Então, para não ter nenhum problema na hora que você fazer essa ligação, você tem que lembrar que na hora que você lançar esses perfis aqui do contravento vertical, tanto que essa cantoneira que está para frente como essa que está virada para o outro sentido, clica 2 vezes nela aqui, você tem que ter certeza, tá vendo? Ela está no plano esquerdo, o tecla entende que essa daqui está virada para a esquerda e aquela ali para a direita.
Essa está virada para a esquerda, para o meu lado esquerdo, e essa para o lado direito. Só que depois do esquerdo eu coloquei aqui 4 milímetros de folga. Por que esses 4 milímetros de folga? Porque quando você não coloca as costas da cantoneira, essas costas aqui da cantoneira que eu estou falando, ó, que está encostando na chapa, está alinhado com o eixo da nossa coluna. Se é o eixo da nossa coluna que vai receber essa chapa de contravento de 8 milímetros, quanto que eu tenho do eixo da coluna para cá, para o lado esquerdo, que o tecla reconhece, e para o lado direito? Eu tenho 4 milímetros para cada lado. Então, a cantoneira que está virada para frente, eu tenho que dizer que eu quero ela 4 milímetros para frente, e essa outra aqui também, ó, eu cliquei 2 vezes nela, está 4 milímetros para a direita. Ou seja, para ter um espaço entre elas, ó, tá vendo ó, que tem um espaço aqui entre elas, ó, justamente para quando essa chapa de 8 milímetros estiver aqui no centro da coluna, não dê interferência com a cantoneira. Se não der interferência, na verdade essa chapa ela vai até deslocar do eixo da coluna. Vou explicar para vocês por quê. Se essa chapa não tivesse com esses 4 milímetros aqui, ó o que acontece. Presta atenção na chapa de contravento na hora que eu der Enter. Olha lá, ela foi deslocada, ela não está mais no eixo da coluna. Porque ela reconhece um contato com a cantoneira, então ela está entrando 4 milímetros para dentro da minha estrutura, não está mais no eixo. E a chapa, o centro dela, ou seja, o meio desses 8 milímetros, tem que estar de acordo com o eixo da minha coluna. Então, para não acontecer isso na hora que você faz a ligação, você já tem que prever que chapa que você vai ter que usar de acordo com a espessura do perfil e deixar esse perfil aqui com os 4 milímetros. Como eu sabia que era uma de 8, eu já deixei ele com 4 milímetros para frente, ó, justamente para a minha chapa estar justamente no eixo da coluna. Vou criar algumas vistas aqui ó, da minha coluna, para a gente ver que a chapa está certinho no eixo da coluna. Quer ver? Ó? Olha lá, ó, tá vendo aqui? Ó a minha chapa ali, ó, no eixo certinho da coluna. Tá vendo ali o finalzinho dela? Então é por isso que eu deixei aqueles 4 milímetros deslocados da cantoneira. Dificilmente você vai ver alguém, quando está ensinando macro, explicar esses macetes para vocês. Então você entendeu, né? Criou cantoneira, uma de costa para a outra, já deixa entre as duas essa distância aqui, ó, de metade para cada lado da espessura da chapa que vai ser usada na ligação. Bom, vamos continuar aqui a aula. Agora, como nós configuramos essa parte aqui, vamos configurar uma mais complicada que essa outra aqui de cima, tá bom? Sabendo fazer aquela de baixo e essa daqui de cima, vocês vão fazer qualquer tipo de contravento, tá? Seja horizontal, vertical, você vai conseguir fazer tranquilamente. Vou voltar lá na minha ligação. Então, eu clico aqui de novo. Clico aqui na ligação 11, que é a de contravento. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Cliquei aqui novamente. Como ela já está toda configurada até a braçadeira 1, eu só vou completar. Vim aqui na braçadeira 2, colocar 1.95. Colocar aqui, igual já expliquei para vocês, ó, 35, 35. 3 parafusos de 70, esses 35 até o final da chapa, esses 35 até o final da cantoneira. E aqui também topo, 45. Opa, 45. Beleza, já fiz braçadeira 2, vamos para 3, 19.05, 1.95 para ficar furo de 21. Venho aqui de novo, 35, 35, 3 parafusos de 70. Opa, 3 parafusos de 70. Ok, clique em modificar. Ok. O que eu vou fazer agora? Sempre a peça principal primeiro, tá? Depois que eu configurei a macro, então o que eu faço? Eu clico na minha coluna que é a principal, pego essa diagonal que está vindo de baixo com o botão esquerdo, pego esta outra cantoneira na horizontal e pego esta diagonal que vem da parte de cima da minha estrutura. Selecionei as 4 peças, botão rollover do mouse, que é aquele do meio, aquela rodinha. Pronto. Tá aí ó, o contravento vertical. A única coisa que eu vou ter que ajustar, vocês estão vendo que essa chapa invadiu aqui a coluna. O que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes aqui na macro, no ícone da macro, que é esse ícone verde, e vou dizer aqui, ó, tá vendo aqui? Que é
0, que a minha chapa tem que morrer a 0 aqui na mesa da coluna. Prontinho. Com isso, eu já tenho duas macros prontas. O que é que eu vou fazer? Clico aqui nessa. Posso colocar o nome dela aqui, ó, contravento base coluna, que é um contravento para a base de coluna. Guardar como. Como eu guardei como agora, essa macro já ficou gravada. Venho nessa outra aqui também, clico duas vezes nela. Opa, aproximo um pouquinho mais aqui. Essa daqui, ó, eu vou salvar ela como contravento 3 diagonais. Guardar como. Ok. Bom, pessoal, agora como eu já dei os nomes aqui às macros, eu posso pegar e usar essas macros agora em outros lugares, porque eu já deixei essas macros automatizadas e configuradas. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui, crio a base da coluna com a 1042, já está na memória a última ligação que eu fiz. Pego aqui esse ponto aqui da minha coluna, ó, tá lá, ponto extremo. Criei a placa de base. Venho na ligação 11, que é o contravento. Clico duas vezes para saber qual que está aqui na memória do tecla. É a base de coluna. Beleza, é isso mesmo que eu quero usar. Clico na coluna, clico na diagonal. Prontinho, já criou aqui, ó, certinho aqui a nossa ligação de contravento vertical. Bom, agora vamos usar a nossa macro para 3 cantoneiras. Vou clicar aqui no 11 novamente. Vou carregar aqui, ó, contravento 3 diagonais. Modificar, ok. Clico na coluna. Clico nessa e nessa cantoneira. Está aí a nossa ligação. Dê o seu like, faça os comentários, tirem suas dúvidas. Espero ter ajudado. Muita gente queria esse tipo de ligação. E valeu. Até a próxima.